E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da força de resistência do ar, também chamada de força de arrasto. Observe o quadro. Considere um projétil de massa mzinho em queda vertical no ar atmosférico. No instante t0 igual a 0, ele se encontra a uma altura h do solo horizontal e possui velocidade inicial v0 orientada na mesma direção, porém sentido oposto ao referencial adotado. Observe o quadro. No projétil estão atuando duas forças, a força peso, orientada verticalmente para baixo, e a força de resistência do ar, cuja intensidade é diretamente proporcional ao módulo da velocidade instantânea do projétil. Sendo assim, estamos admitindo nesse exercício que o número de Reynolds é muito menor do que 1. O nosso propósito aqui é o de determinar a velocidade instantânea do projétil e a sua posição z em função do tempo t. Para fazer isso, devemos recorrer à segunda lei de Newton. Ela nos diz que a massa do projétil vezes a aceleração adquirida é igual à força resultante. Sendo assim, m vezes a aceleração, dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo, é igual à força resultante agindo no projétil. Observe a figura. A força-peso está orientada na vertical e para baixo. Sendo assim, ela se encontra na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo z. Logo, ela entra na expressão da força resultante com sinal negativo e, portanto, menos mg. A força de resistência do ar vai entrar nessa soma vetorial também com sinal negativo, menos k vezes m vezes v. Agora, observe o porquê. A velocidade do projétil, em qualquer instante do movimento, está orientada na vertical e para baixo, em oposição ao eixo z, ao referencial adotado. Sendo assim, a velocidade é negativa. Substituindo o v negativo neste termo, vemos que a força de resistência do ar fica positiva, como deve ser, pois ela está orientada a favor do eixo z, na mesma direção e sentido do referencial adotado. Muito bem? Simplificando a massa, a partir dessa igualdade, portanto, obtemos dv dt igual. Vou colocar o sinal negativo em evidência. Nós temos menos kv mais g. Consequentemente, dv sobre kv mais g é igual a menos dt. Observe que nós temos pela frente uma equação diferencial separável. Para resolvê-la, basta integrar dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar de v0 até uma velocidade v qualquer. E do lado direito, eu vou integrar de 0, pois t0 é igual a 0, até certo instante t. O lado direito dessa igualdade é fácil de ser resolvido. A integral de dt é simplesmente t. De 0 a t, pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos t. O sinalzinho de menos nos fornece, então, menos t do lado direito. Para resolver a integração do lado esquerdo, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou admitir que u é igual a k vezes v mais g. Sendo assim, du é igual a derivada dessa expressão em relação à velocidade vezes dv. K é uma constante positiva, g é uma constante, portanto, a derivada desta soma em relação a v nos dá simplesmente k, e aí eu multiplico por dv. Muito bem? Levando essas igualdades na integração, obtemos nesse rascunho a integral de dv. Eu vou substituir dv por 1 sobre k vezes du. Observe que dv é 1 sobre k vezes du. Muito bem? No denominador, nós temos kv mais g, que é simplesmente u. Logo, essa integral nos dá 1 sobre k vezes a integral de 1 sobre u em relação a u, nos dá o ln de u. Substituindo esse resultado nessa igualdade, obtemos
nós temos agora, eu já vou passar o K, essa constante positiva, multiplicando menos T. Então eu vou obter menos KT igual. Nós temos agora o ln de U, ou seja, o ln de KV mais G de V0 a V. Então vamos ilustrar este fato. O ln de KV mais G de V0 a V. Pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos o ln de KV mais G, substituindo V por V, menos o ln de KV mais G, substituindo V por V0. Então nós temos o ln de um termo menos o ln de outro termo. E isso nos dá o ln de KV mais G sobre K V0 mais G. Observe a igualdade obtida. Sendo assim, KV mais G sobre KV0 mais G é igual a exponencial de menos KT. Isolando V, obtemos, então agora, KV mais G, isso é igual a KV0 mais G, que multiplica a exponencial de menos KT. Observe a igualdade obtida e os cálculos realizados até aqui. Bom, sendo assim, isolando V agora definitivamente, obtemos V é igual, dando o devido destaque para a expressão. A velocidade V em certo instante t é igual. G vai para lá negativo e o K eu vou jogar dividindo. Então, menos G sobre K. Mas este termo fica dividido por K. Logo, no parênteses, nós vamos obter KV0 mais G, tudo dividido por K. Separando em duas frações, nós vamos obter KV0 sobre K, então simplesmente V0, mais G sobre K. Tudo isso multiplicando a exponencial de menos KT. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos analisar a expressão obtida para verificar se ela concorda com a figura inicial. No instante t0 igual a 0, a velocidade tem que ser igual a v0. Vamos substituir t igual a 0 nessa expressão. Então observe que a exponencial de 0 é 1. 1 vezes este termo nos dá este termo. Isso vai nos dar então menos g sobre k mais v0 mais g sobre k. Simplificando g sobre k, essa soma dá 0, vemos que a velocidade v no instante t0 igual a 0 é justamente igual a v0. Muito bem? Concordando com as considerações iniciais. Bom, vamos para mais uma análise. Vamos admitir que o tempo t é suficientemente grande para que essa exponencial fique desprezível. A exponencial de menos kt, vamos entender melhor o que eu quis dizer. A exponencial de menos kt é igual a 1 sobre a exponencial de kt. K é uma constante positiva. Se o tempo t é suficientemente grande, a exponencial de um número grande se torna um número praticamente infinito. 1 sobre infinito tende a 0. 0 multiplicando esse parênteses nos dá um resultado nulo. Consequentemente, nesse limite, a velocidade do projétil se torna igual a menos g sobre k. Observe que essa é justamente a velocidade limite, a velocidade que permanece constante a partir de certo instante t. Você pode obter esse mesmo resultado a partir da equação inicial. Observe o seguinte: essa velocidade permanece constante durante o restante da queda do projétil de massa mzinho.
Se a velocidade limite permanece constante, a força resultante tem intensidade nula. Consequentemente, o módulo da força-peso é igual ao módulo da força de resistência do ar. Se mg é igual a kmv, simplificando a massa, vemos que a velocidade limite é dada por g sobre k, como era de se esperar. O sinal negativo que aparece aqui está relacionado ao fato de que a velocidade do projétil está orientada na mesma direção, porém sentido oposto ao referencial adotado. Muito bem? Vamos agora determinar a posição z do projétil de massa m em função do tempo t. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte igualdade. A derivada da posição z em relação ao tempo t é igual à velocidade instantânea do objeto. Consequentemente, dz é igual à velocidade v em função do tempo t. Eu já vou substituir aqui a sua expressão. Então, nós temos menos g sobre k mais v0 mais g sobre k. Tudo isso, vezes a exponencial de menos kt, agora sim, tudo isso vezes dt. Muito bem. Observe a expressão obtida. Não esqueci de ninguém. Menos g sobre k, mais este termo multiplicando a exponencial de menos kt, tudo isso dt. Perfeito. Agora, eu vou integrar dos dois lados da igualdade. A integral em dz vai de h até um certo z. Então, de h até um certo valor de z. E do lado direito, eu vou integrar de 0 a t mais uma vez. t0 vale 0. Muito bem. A integral de dz é simplesmente z. De h até z, pelo teorema fundamental do cálculo, nos dá z menos h. A partir de agora, eu vou integrar o lado direito dessa igualdade. Então, vamos por partes. Eu vou integrar de 0 a t menos g sobre k dt, fazendo aqui a distributiva. A integral em dt dá simplesmente t de 0 a t pelo teorema fundamental do cálculo. Então, nós já temos aqui, ó, menos gt sobre k. Agora eu vou escrever a última integral a ser resolvida, para que você possa enxergar melhor o cálculo a ser feito. Então, mais, agora eu tenho a integral de 0 a t de v0 mais g sobre k, tudo isso multiplicando a exponencial de menos kt dt. Muito bem? V0 mais g sobre k é um termo constante, portanto eu posso retirá-lo da integração. E com isso, obtemos V0 mais g sobre k, que multiplica a integral de 0 a t da exponencial de menos kt dt. Dando sequência, com isso obtemos z menos h igual a menos gt sobre k mais v0 mais g sobre k vezes o resultado dessa integração. Para resolvê-la, eu vou recorrer mais uma vez à regra da substituição. Eu vou admitir que vou abusar da variável u. U é igual a menos kt. Muito bem, sendo assim, du é igual à derivada deste termo em relação a t dt. Isso nos dá menos k dt. Consequentemente, aquela integral fica da seguinte forma. Nós temos a integral da exponencial de menos kt, ou seja, a exponencial de u. E o dt eu vou substituir por du sobre menos k. Muito bem.
Consequentemente, obtemos menos 1 sobre k, k é uma constante positiva, menos 1 sobre k, vezes a integral da exponencial de u em relação a u, que é justamente a exponencial de u. Logo, obtemos menos 1 sobre k, vezes a exponencial de u, que é menos kt, já recuperando aqui os limites de integração, de 0 a t. Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente obtém vezes aqui, né? Então, menos 1 vezes menos 1 sobre k, vezes a exponencial de menos kt, substituindo t por t. Então, nós temos aqui a exponencial de menos kt, menos a exponencial de menos kt quando t é igual a 0. A exponencial de 0 é 1. Observe a expressão obtida, o cálculo realizado até aqui. Então vamos lá, para finalizar o exercício. Nós temos agora o seguinte, já isolando z em função do tempo t. Então z em função de t é igual a h, joguei para o lado direito positivo, menos gt sobre k. Aqui nós temos agora mais 1 sobre k, apenas o 1 sobre k, eu vou fazer a distributiva com esse parênteses. E com isso vamos obter v0 sobre k mais g sobre k elevado ao quadrado. Muito bem? E o sinal negativo eu vou fazer a distributiva com colchetes. Ao fazer isso, a gente obtém 1 menos a exponencial de menos kt. Observe o resultado obtido e todos os cálculos realizados até aqui. Para finalizar o vídeo, vamos fazer uma análise do resultado obtido. Observe que, no instante t igual a 0, z tem que ser igual a h. Então vamos lá. Se t é igual a 0, este termo se anula. A exponencial de 0 é 1, 1 menos 1 é 0, zerando todo este termo, concordando com a situação inicial. Z no instante t igual a 0 é igual a h. Muito bem? Para finalizar o vídeo, vamos fazer uma análise gráfica a respeito do comportamento da velocidade v em função do tempo t. Então vamos lá, vamos nesse cantinho aqui do quadro. Observe o seguinte, a velocidade inicial v0 do projétil, ela pode ser no início maior do que a velocidade limite. Se isso acontecer, então vamos lá, construindo aqui um sistema de eixos. No eixo vertical, nós temos o módulo da velocidade v em função aqui do tempo t. A velocidade limite em módulo possui um valor aqui intermediário. Muito bem? Então vamos colocar aqui o módulo da velocidade limite. Se o projétil inicia a queda com uma velocidade inicial maior do que a velocidade limite, ele passa a ser, a partir de então, desacelerado. E com isso, a velocidade inicial v0 diminui até tender ao valor limite para um tempo t suficientemente grande. Muito bem? No entanto, se a velocidade inicial do projétil for menor do que a velocidade limite, no início do movimento ele é acelerado. Digamos que ele partiu do repouso. Então, nesse esboço, a velocidade aumenta até atingir a velocidade limite em questão. Muito bem? Observe a análise gráfica, mais uma vez os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.